Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre alguns passos que a gente tem que dar adiante agora, né, nessa questão da paternidade, né? Nós temos que ir adiante, nós não podemos ficar assim só repetindo que nós somos filhos e filhas e que nós somos e somos do papai, mas temos que dar passos adiante. E é muito legal isso que está abrindo assim essa possibilidade de uma caminhada diferente, não diferente, mas um passo seguinte nessa paternidade. Eu acho que isso é muito legal, a gente se saber amado, saber que eu sou filho e filha, que eu sou livre para amar, sou livre para perdoar, mas agora a gente tem que ir adiante, a gente tem que ir também dar os passos seguintes, que são muito importantes e significativos. Eu quero refletir com vocês uma palavra super conhecida, uma palavra que vocês já ouviram muitas vezes e que quem sabe você vai dizer, mas eu já sei isso, mas mesmo assim eu quero voltar, eu quero refletir algumas coisas lá. E eu acho que a gente até pode dizer de cor esse versículo de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Obrigado. Esse é fácil, né? Se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu queria olhar com vocês um pouquinho esse texto e um pouco antes e refletir um pouquinho. Hoje nós temos ceia e é muito importante isso, a gente dá uma olhada no que significa esse texto, esses versículos, para a nossa vida na prática. E aí eu convido quem quiser abrir o texto lá de 2 Coríntios 5, eu vou ler do versículo 14 até o versículo 17, esse que eu citei já e que você sabe de cor. Eu vou estar lendo já numa tradução mais atualizada e já vou comentando um pouquinho sobre o texto, que diz assim... 2 Coríntios 5, 14, que diz que nós somos dominados, nós somos impulsionados, nós somos constrangidos, nós somos motivados pelo amor que Cristo tem por nós. Esse é o gancho do texto, né? Nós somos motivados pelo amor de Cristo. Pois reconhecemos que Jesus, esse um homem, morreu por todos, e o que quer dizer que todos se tornaram parte na sua morte. Versículo 15, Jesus morreu então por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou para o bem, para a salvação deles. 16, por isso, daqui em diante, não vamos mais julgar ninguém pelos princípios humanos, pela razão humana. Se antes julgamos Cristo assim, agora não faremos mais isso. Porque quando alguém está unido, está ligado a Cristo, está em Cristo, é uma nova pessoa, é uma nova criação, é uma nova criatura. Acabou-se o que é velho. E o que é novo já veio, porque tudo aí se fez novo. Eu quero olhar esse versículo, pensando um pouquinho que Jesus morreu na cruz, para que nós, a partir dessa morte de Jesus na cruz, nós tivéssemos virado uma página e dizendo, a partir de agora, a partir do momento em que eu reconheço que Jesus é o Senhor e Salvador, e que eu estou vivendo nele, então a minha vida também muda. Eu literalmente mudo, eu sou transformado. E a morte de Jesus na cruz é a nossa morte. Nós somos crucificados com Jesus e somos assim então ressuscitados com ele para uma nova vida. E eu acho que isso é muito importante. Eu queria conversar com vocês no início, dividindo um pouquinho esse versículo. Esse estar em Cristo. O que significa estar em Cristo? O que para você significa estar em Cristo? O que significa para você estar ligado a Jesus? O que significa para você estar unido com Ele?
O que é isso? O apóstolo Paulo vai falar nas suas cartas centenas de vezes. A teologia do apóstolo Paulo é a teologia: eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Essa é a teologia paulina, forte. E ele vai insistir nisso e dizer que a vida cristã é daquelas pessoas que estão em Jesus todo o tempo, o tempo todo. Todo o tempo todo, na presença de Jesus. Isso é ser cristão. Quando eu estou em Cristo e vivo isso, e permaneço nele, crucificado com ele. Lá em Gálatas 2:20 vai dizer: já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Eu fui crucificado com Jesus, e eu agora vivo uma nova vida, focado nele, e vivo na presença dele. Eu acho que nós temos que recuperar uma coisinha na igreja. Não aqui na tua mente. Aqui já está tranquilo isso. Sempre é os outros que têm os problemas, né? Nós temos que nos voltar de novo para Jesus, cara. Nós temos que começar a ter um pouco mais de paixão por Jesus de novo. Nós temos que olhar para Jesus, porque Jesus é o Filho. Eu achei muito legal, assim, conversando esses dias com algumas pessoas, principalmente, assim, tendo um retorno sempre com o Geraldo. Nós temos que focar no Filho, porque Jesus é o Filho e Jesus é o modelo de filho. Ele é o modelo, ele é o exemplo de filiação perfeita. Então Jesus é que deve ser novamente o nosso foco. Nós devemos nos empenhar novamente em conhecer a vida de Jesus, estudar a vida de Jesus, estar enlouquecido por Jesus, sermos cross-fanáticos por Jesus, né? Sermos uns fanáticos, sermos de repente pessoas que vão saber quem é Jesus e conhecer quem é Jesus e viver de novo a vida e viver como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus, se portar como Jesus, ter um relacionamento de vida com as pessoas como Jesus fazia. Eu acho que isso é um resgate que a gente tem que fazer o mais rápido possível. Essa cristologia, voltar para o Cristo de novo, para aquele que é o Salvador, que é o Messias, aquele que veio para mostrar como é que é o relacionamento dele com o Pai. Então quero deixar esse desafio para você estudar a vida de Jesus. Comece a estudar a vida de Jesus. Isso é importante. Eu, quando comecei a estudar a vida de Jesus, eu tinha uma Bíblia que estava as palavras de Jesus todas em vermelho. Não sei se você já viu, é legal. Daí eu tinha todas as palavras de Jesus que eram em vermelho. Era fácil. Essa é a palavra de Jesus, os outros são comentários. Essa é a palavra de Jesus, os outros são comentários. Era a história que Jesus fazia, mas o que estava em vermelho era a palavra que Jesus dizia. Eu olhando isso aqui, eu não tenho tempo para isso, né? Eu demoro vir aqui, quando eu venho aqui eu tenho tanta coisa para contar para vocês que daí eu quero derramar tudo em cima de vocês, né? Mas eu tenho refletido esse versículo de estar em Cristo e ser nova criatura e as coisas velhas já passaram e se fizeram novas, baseado em cima de Romanos capítulo 6, 7 e 8. Querido, faça essa leitura. É impressionante o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando escreveu esse versículo para a igreja de Corinto. Ele tinha em mente o que ele já podia ter escrito para Roma, dizendo que o capítulo 6, 7 e 8 de Romanos é esse processo dessa vida nova que agora a gente vai poder viver. Essa vida que a gente vai poder viver e estar em Cristo. E ali no capítulo 6, eu não vou ler porque são muitos versículos, mas no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos sair do Egito. Lá vai dizer que nós somos libertos. Nós precisamos passar por libertação. Nós precisamos passar por um processo de sair daquela morte, do túmulo, da escravidão, do ter medo, do ser angustiado. E em Cristo agora nós somos libertos para sair do Egito e para ir para a Terra Prometida. Então, se você ler o capítulo 6 de Romanos, você vai perceber que ele vai falar dessa libertação, desse sair. Saia debaixo da lei, não permaneça debaixo da lei, não seja escravo da lei. Isso é coisa do passado.
Você agora pode ser uma nova criatura. Você pode sair, você pode viver uma vida nova. Diz ali que se já moremos com Cristo, cremos que também com Ele estamos vivendo. Então você precisa morrer para nascer em Jesus. E eu acho que esse é um processo meio difícil para nós. Vamos ser bem sinceros, quando a gente fala de morte, a gente não quer isso. Mas eu quero te dizer, meu querido, minha querida, nós só vamos experimentar lá o capítulo 8 depois, que é viver no Espírito, se a gente morreu. Você tem que morrer, cara. E eu quero dizer para vocês que quando eu estudei esse negócio aqui, estou lendo isso aqui, estou orando sobre isso aqui está mexendo comigo, porque eu achei que eu já estava morto. E é mentira. Vira e mexe, o velho homem se levanta de novo. E aí eu tenho que dar um jeitinho nele. Cara, eu preciso lidar com a carne. Eu preciso lidar com as propostas. Eu preciso lidar com o mundo que me cerca. E aí eu achei assim que eu era um cara legal, porque eu tinha me convertido lá em 800 e antigamente. E eu achei, eu agora estou em Cristo e eu estou de boa. Cara, eu era uma pessoa não nova, uma pessoa velha. E sabe qual é que era o meu problema e de repente pode ser o teu problema também? Nós temos que ser nova pessoa, não uma pessoa remendada. Você entendeu? Nós amamos fazer remendo, você já percebeu? Eu acho legal assim, quando chega o final do ano, a maioria do pessoal faz um concerto na casa, você já percebeu? Não sei, esse ano de repente não faz tanto, porque eu acho que o 13º não vai alcançar, né? Nem vai chegar de repente, né? Mas é aquele momento assim que a gente emenda, a gente conserta uma coisinha, a gente emenda uma coisa na outra, a gente emenda, né? Eu tenho a casa de uma cunhada minha, eu já não sei mais o que é a casa original, porque tudo está emendado. Fez um quarto, puxadinho do quarto, puxadinho da varanda, puxadinho da cozinha, puxadinho desse, puxadinho, faz um puxadinho, puxadinho. E sabe que eu fiquei pensando, a vida do cristão pode ser de puxadinho. Eu estou assim, não estou muito legal com falar a verdade. Eu dou uma tapeada, uso uma máscara e continuo falando meia verdade, mas eu já consertei. Eu já era um mega mentiroso, agora eu só a minha mentira é só mais 50%. Eu já consigo falar bastante verdade. Eu de repente eu não peco mais tanto, porque eu já não sou mais aquela pessoa assim, eu já estou fazendo uma remendazinha, eu estou emendando mais um pouquinho, eu já não falo mais tanto dos outros, eu já falava bem mais. Agora eu já falo um pouco menos. Eu não olhava tanta pornografia, mas agora eu já olho um pouquinho menos, já estou melhor. Eu fumava 3 carteiras de cigarro, agora fumo só uma. Eu bebia meia dúzia de cerveja, agora só bebo 2. Você está entendendo o que é reforma? Reforma. E a gente reforma daqui, reforma dali, e de repente, quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova pessoa. Caramba, cara, isso é profundo. Eu agora sou uma nova criatura. Eu vou viver no dia a dia na luz de Jesus. Eu sei que Deus é amor, mas gosto demais de estudar. Não sei se vocês estão estudando o livro Sentindo o Abraço do Pai. Lá é dito que Deus é amor, mas Deus é luz também. E que você começa a andar na luz. Agora, como cristão, você anda na luz. E você não precisa mais viver e manter essas coisas escondidas. E sabe por que a gente tem que ser uma nova pessoa transformada? Porque nós queremos ter intimidade. E eu não consigo ter intimidade com alguém quando eu estou usando máscara. Você consegue entender isso? Qualquer tipo de intimidade que a gente quer ter com alguém, se a gente usa uma máscara de fingimento, a gente não consegue ser íntimo.
E por isso que esse negócio me pegou. Porque eu quero ser íntimo do Pai, eu quero ter intimidade com o Pai. E se eu quero ter intimidade com o Pai, eu tenho que trazer à luz toda a minha vida. Eu não posso fingir mais, cara. Eu gostava demais de ter algumas coisas debaixo do pano. Alguma coisa meio escondidinha. A gente podia fazer alguma coisa assim meio, né, que não precisaria ser tão exposto, mas intimidade, meu querido, minha querida, exige transparência e sinceridade. Não existe casal que consegue ser íntimo um do outro se alguém, um dos cônjuges, esconde algo do outro. Perdeu-se a intimidade. Perdeu-se a confiança, perdeu-se o relacionamento. Eu não consigo ser amigo de alguém e ter uma amizade profunda com alguém, um relacionamento de intimidade com alguém, quando esse alguém esconde algo de mim e faz coisas nas minhas costas. Eu não consigo isso, eu não sei como é que você consegue, mas você começa a ficar triste, você começa a ficar chateado e diz, pô, mas o cara, né, não é isso, sabe, não é legal isso. Então, esse texto me pega porque eu tenho que ser uma nova pessoa. Eu tenho que mudar os meus padrões, o meu padrão de pensamento, o meu padrão de comportamento, o meu jeito como eu me relaciono, o jeito como eu vivo com as pessoas e não vivo como um cristão de meia boca, que faz as coisas, que conserta um pouquinho, que ajeita um pouquinho dali, mas que realmente é uma nova pessoa. E que agora vive nessa dimensão do amor de Deus, nessa aceitação, nessa intimidade de um relacionamento profundo. Esse livro que eu citei, do Sentindo o Abraço do Pai, ele vai dizer, não sei se vocês lembram quando nós estudamos isso, claro, o diabo transita no escuro e Deus transita na luz. Não sei se vocês lembram isso. O diabo transita na lei, no escuro. E Deus transita na luz, na graça. Deus não consegue circular na escuridão, porque Ele é luz. Onde Ele chega, Ele traz luz. Não dá, não fecha, não cola, não dá. É impossível. E esse é, quem sabe, o desafio de caminharmos como pessoas libertas. Então eu achei assim, e quero trazer isso para vocês, que eu amo estar em Jesus. Nossa, como é legal. Mas como é difícil ser nova criatura. Eu quero andar nele. Eu quero permanecer nele. Eu quero estar com Jesus. Mas ser uma nova pessoa é bem mais complicado. É bem mais difícil. Porque a gente gosta de fingir. A gente gosta de repente ficar nesse esconde-esconde, no superficial. E eu quero que você entenda, meu querido, minha querida, eu tenho descoberto isso na intimidade com o Pai. Eu, para ser íntimo dele e ter relacionamento íntimos com pessoas, eu preciso aprender a ser uma pessoa que caminha na luz, que não finge, que expõe, que se abre. E por isso que a gente tem que pregar, e aqui tem que ser pregado. A igreja é um lugar onde as pessoas entram em crise e têm dúvidas. Porque ela tem que expor o que entra no seu coração, e o que está no seu coração, e o que precisa abrir para ser tratado, para ser cuidado, para ser aberto. É o lugar onde você faz perguntas. Eu não sei, sabe, se vocês já leram, não quero, devagar assim muito, mas vocês já devem ter lido a história lá de Tomé, Jesus com Tomé. Nossa, essa história para mim é fantástica. Que extraordinário que Jesus tem um Tomé como discípulo. Porque o Tomé é o cara que não consegue fingir, é o cara que diz, eu quero colocar o dedo na tua mão e no teu lado. Se eu não fizer isso, eu não consigo crer. E o que eu acho extraordinário é que Jesus chega para ele e diz, Tomé, bota a mão, cara.
Bota a mão. Eu já teria passado um sermão nele. Teria dito, Tomé, vai te criar, cara. Tu fica 3 anos junto comigo e depois quando eu digo uma coisa para você, você diz que não é verdade. Você precisa ver para crer. E Jesus, terapeuticamente, trata Tomé e diz, pode botar o dedo. Ó, aqui é a minha mão, bota aqui. Pode botar no meu peito, pode tocar, acho que é legal o que foi falado. Pode tocar. E aí Tomé é restaurado. Tomé diz assim, meu Deus e meu Senhor. Daí ele, nossa, daí agora abriu as coisas. Mas por que isso aconteceu, essa cura na vida de Tomé? Porque ele foi transparente, cara. Ele foi sincero. Ele disse, se eu não botar a mão lá na mão dele, eu não consigo crer. Eu faço uma pergunta para você, não sei como é que tu anda aí, teu relacionamento com Jesus, cara. Tu tá tão íntimo dele para ter esse tipo de conversa? Você está tão íntimo dele para você chegar para ele e dizer assim, olha, eu estou abrindo meu coração, tem certas coisas que não estou entendendo, tenho dúvida, tenho questionamentos, tenho dificuldades. Ou a gente sempre finge que a gente é o santo, o legal. Ah, comigo está tudo bem, eu estou sempre 100%. Eu estou sempre legal. Isso pode ser máscara, isso pode ser uma fantasia. Isso cria muros, isso cria fingimento, isso não cria intimidade. Estão entendendo, gente, até aqui? Alguém quer fazer uma pergunta, falar alguma coisa? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova pessoa. O negócio é renovar e não remendar. A renovação. Ok? O terceiro ponto. Você sabe o versículo? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Daí eu fiquei olhando Romanos 7. Sabe que esse é um dos grandes problemas nossos, as coisas velhas? O que será que é uma coisa do passado e velha para você, que te persegue ainda, e que de repente você não consegue, né? Então, se o capítulo 6 de Romanos é sair do Egito, agora o capítulo 7 vai dizer é andar pelo deserto, e andando para o deserto, para chegar até a terra de Canaã, você no deserto, você agora vai ver quem é que vai aparecer aí para ver se realmente você não está carregando coisas velhas. E o apóstolo Paulo é riquíssimo lá em Gálatas, ou melhor, em Colossenses capítulo 3, versículos 5, 11, ele dá uma lista do que é o velho homem e o que é a vida nova. Ele vai falar de um despir-se do velho homem e um vestir do novo homem. E vai fazer a lista lá, e vai encher essa lista. Eu só tomei nota de algumas coisas que ele vai dizer que o velho homem que precisa fazer morrer é imoralidade, sensualidade, cobiça. Vira e mexe, a gente arrasta a cobiça junto com a gente. E daí tem um versículozinho lá que eu acho que o Paulo estava meio em transe quando ele disse que o velho homem é raiva, ódio, insulto, mentira e falar mal dos outros. Tudo isso é coisa de velho que a gente arrasta junto. E eu devo dizer para vocês que às vezes eu tenho cada atitude, eu quero colocar isso para vocês se avaliar também hoje à noite. Em que eu olho para trás e digo assim, cara, isso aqui não é o ego nova criatura. Isso eu era no passado. Por exemplo, julgar alguém. Vira e mexe, você conversa com alguém, daí você começa a dizer assim, mas ele...
Vocês todos são santinhos, né? Nossa, eu às vezes tenho cada atitude, cara, que de repente eu fico pensando assim, nossa, eu já sou convertido há 30 anos. E de repente tem uma atitude, nossa, besta, ridícula. Discuto às vezes com uma criança, brigo com uma criança porque ela fez muito barulho. Sei lá, eu estou trazendo algumas coisas que é comigo, com vocês, de repente já é coisa superada, vocês já estão muito melhor. Mas coisinhas que de repente você diz, mas isso, cara, isso é uma atitude velha. Isso não é possível, que isso é coisa assim, né? De um comportamento de uma pessoa que não é mais uma pessoa que já deixou as coisas do passado, mas que ainda vive aquelas coisas do passado e traz aquelas coisas do passado, traz aquelas coisas do passado. Em termos de fé também, em termos de igreja também, vamos analisar, né? De repente, quando a gente vê, a gente está seguindo o mesmo velho modelo antigo que sempre tinha já e faz do mesmo jeito. Né? Eu não sei, vocês de repente me ajudam a refletir aqui, mas é sério esse negócio. De repente vira e mexe, a gente está fazendo as coisas do passado e trazendo essas coisas que já não são mais, que já deviam ter sido vencidas e que não deviam fazer mais parte da vida da gente. Em vezes que a gente olha assim, diz, pergunta para o cara assim, você nesse domingo já foi em alguma igreja? Eu já me peguei perguntando para as pessoas. E a pessoa diz, não, eu não fui. Daí internamente eu disse, que pecado. Isso é coisa velha. Isso é do velho sistema. O novo sistema é diferente. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Não sei se você está conseguindo acompanhar o raciocínio. Porque de repente a gente começa a viver e trazer essas coisas ainda que de repente fazem parte, querem fazer parte da vida da gente. E eu fico muito feliz que esse texto lá de Colossenses termina, que vai dizer que Cristo é tudo em todos. E aí a gente está livre. A gente não precisa mais viver das coisas do passado, trazer essas coisas do passado, trazer isso junto. E de repente nessa caminhada nós precisamos vir e mexe e dar uma paulada no velho homem. Matar ele de novo. Tem que morrer de novo. Porque facilmente ele começa a criar asinhas. Ele começa a ficar de novo grandezinho e começa a se desenvolver e de repente tu está pensando de novo como todo mundo pensa e como o sistema pensa e não está pensando como são as coisas do reino. E você começa a se adaptar de novo nas coisas que não são do reino, que não são do reino e que não fazem parte do reino. Alguém quer comentar sobre esse terceiro ponto? Vocês desaprenderam a falar em público? Estão gravando tudo, é perigoso, né? O último ponto, que vai ser se alguém está em Cristo, é nova pessoa, nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo é novo. Tudo se faz novo. E aí vem o capítulo 8 que diz lá de Romanos, se agora já não há nenhuma condenação para os que vivem em união com Jesus. Porque agora nós não estamos mais debaixo da lei. Porque os que vivem como a natureza humana quer, têm suas mentes controladas pelo Espírito do mundo, mas os que vivem com o Espírito de Deus têm suas mentes controladas pelo Espírito. E essa é a novidade de vida, né? Essa nova vida, essa vida onde as coisas se tornam novas e renovadas. E eu fiquei em crise com esse negócio aqui.
Porque eu fiquei me analisando e pensando como é que eu tenho vivido novidade de vida. Como é que é essa novidade de vida? Como é que eu sou testemunha de uma pessoa que vive com sinais do céu, do reino, e que é de uma forma diferente? E aí, sabe, vamos ser sinceros, a gente acaba olhando para as outras pessoas, a gente olha para as outras pessoas e diz, mas esse não faz, aquele não age assim, e não faz as coisas assim, mas e eu com o outro? Eu tenho que olhar para a minha vida, como é que é o meu interior, e como é que eu estou vivendo a novidade de vida. E para mim isso aqui é alegria, isso é a novidade de sermos filhos e filhas. A novidade de agora sermos controlados, e ali diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que Deus nos tem dado não nos torna escravo, mas nós estamos livres do medo e somos filhos agora. Esse texto vocês já ouviram, já falaram e já pregaram sobre isso com certeza, que agora a gente chama Deus de Abba Pai. Porque nós agora estamos vivendo numa nova dimensão, numa dimensão diferente. Estamos em Jesus, somos novas pessoas. As coisas do passado não nos pertencem mais e somos agora novas criaturas ou pessoas que vivem em novidade de vida e que vivem de uma forma diferente. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que tem um probleminha, que às vezes a gente sabe isso, conhece isso. No nosso interior a gente tem conhecimento disso e tem vontade de viver diferente. Só que quando vai agir, age de uma forma antiga e não em novidade de vida. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu tenho vontade de fazer sempre as coisas novas, bonitas, legais, mas dentro de mim parece que tem uma força que diz, não. E quando eu vou fazer, eu acabo fazendo de uma forma diferente. E essa é a nossa luta, cara. Essa é a nossa luta diária, onde nós temos que viver essa realidade. E ou nós assumimos o novo, ou continuamos no velho. Ou assumimos o novo, ou vivemos o velho. 24 horas por dia. Sabe, esse negócio é sério. Esse negócio é profundo. Esse negócio é bem mais, eu acho que, legal do que a gente pode imaginar. Porque aí você vai ter essa mente controlada, a vida controlada, e você vai ser uma nova criatura. E você vai pertencer e vai praticar atos e atitudes que são diferentes. Que são atitudes de alguém que é filho e filha e que vive os sinais do reino de Deus, aonde se está e aonde se vive, aonde se tem comunhão. Vocês estão aí ainda? Ou estão matando o velho homem? A gente tem que dar uma boa pensada nisso, né? Eu não sei quanto a vocês, mas esse texto é tão simplesinho. Quando a gente se converteu, a gente já decorou ele. A gente, nossa, mas quando a gente começa a pensar, cara, esse negócio é profundo, esse negócio é sério, esse negócio mexe com a gente, esse negócio traz dimensões, por exemplo, daí no Viver no Espírito aí, né? O capítulo 8, eu acho que vocês já estudaram e viram que o amor de Deus em Cristo não nos separa, nós agora vamos viver nessa presença, vamos estar nessa presença, vamos caminhar nessa presença, que nada pode nos separar do amor de Cristo, diz aqui, né? Mas vamos viver uma vida diferente, vamos viver uma vida que tem atitudes e posturas diferentes. E aí nós estávamos conversando, não sei como é que foi no retiro, se isso foi abordado um pouquinho, mas aí nós estávamos conversando com o Geraldo. Esse agora é o passo seguinte da paternidade. Esse é o passo seguinte da paternidade. Eu sou liberto, sou filho, sou amado, e agora vamos começar a viver novidade de vida.
E aí tem as promessas para o Brasil, palavras de manifestação, que vai ter uma nação, uma convocação de pessoas que vão fazer diferença nessa nação e que vão começar um testemunho novo e uma vivência nova. E eu acho que nós estamos nesse negócio. Acho que nós estamos dentro desse negócio. Você está dentro? Tu está entendendo? Não sei se você está chegando lá. Que nós vamos ter esse novo, esse ser tudo novo, vinho novo, odres novos, vida nova, relacionamentos novos, muito mais profundos e muito mais significativos do que esses que a gente tem aparentemente, como parece que são legais, mas que não são tão profundos, não são tão íntimos e não são tão fortes. Esse negócio mexe comigo, cara. Esse negócio puxa o meu tapete. E eu fico meio no ar, dizendo, puxa, se eu devo fazer parte disso, e eu posso fazer parte disso, quais são as diferenças, como são as diferenças, como são essas referências do reino agora, como é que devem acontecer essas coisas, e como é que elas vão acontecer. E eu não preciso ter nem um pouquinho de complexo de culpa, e dizer, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu acho que eu preciso estar em Cristo. Gosto demais dessa palavra, estar. Esse é um verbo muito legal. Quando eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Eu não faço algo para estar em Cristo, eu estou nele. Aí eu vou viver e vou transbordar desse amor. E eu queria deixar um desafio para você. Te analisar hoje à noite. E ser sincero com você. E parar de repente, se tiver qualquer sinal de fingimento na tua vida, para com esse negócio, cara. Deixa de ser um cristão fingido. Para com isso. Vamos ser radical. Nosso compromisso com Jesus. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais esse, nem klein fanatisch, mas groß fanatisch. A palavra groß em alemão significa grande, fanático, um grande, né? No sentido não de fanatismo doente, extremista, destruidor e matador, né? Que nem são os dos islâmicos, mas ter essa paixão por esse evangelho puro, de novo, que vai se encarnar, que vai se tornar realidade. E para você se fazer a pergunta, realmente, será que eu sou uma nova pessoa? Será que realmente eu sou uma nova pessoa? Alguém olha para mim e diz assim, esse aqui é uma nova criatura. Esse cara aqui, esse é uma nova criatura. Esse está vivendo a novidade de vida. E não por causa de umas coisas externas. Porque ele cortou o cabelo, porque ele fez isso, está usando um tipo de roupa, não. Mas é porque realmente nas atitudes, na postura, no jeito de ser, no jeito de viver, ele é uma nova criatura.